vou entrar de sandália, andar pelos caminhos do mundo, atendendo as pessoas e aos animais e à natureza. É o santo da ecologia. E a estrutura hierárquica, já acumuladora da igreja, penaliza São Francisco de Assis. Tu chega à experiência na fronteira do Rio Grande do Sul, na tríplice fronteira, da tríplice fronteira, que hoje é Paraguai, Brasil, Rio Grande do Sul e Argentina, os 7 povos das missões, sobre o qual existe um belíssimo livro escrito por um jesuíta suíço, editado pela Paz e Terra na década de 70, chamado A República Comunista Cristã dos Guaranis. Marx, como é que diz aquela música? Portugal, o Dom Pedro inventou o Brasil. Até é mais fácil Cabral ter inventado o Brasil. Isso aqui, lembra aqui, né? Cabral inventou o Brasil no dia 22 de abril, é mais fácil Cabral ter inventado o Brasil do que Marx inventar o comunismo. Se tu vai pensar o comunismo contemporaneamente como forma social, estatal, que se proclama socialista e que proclama e que organiza, na verdade, na forma de existência da relação social de produção enquanto um capitalismo de Estado, praticamente, e que abole a propriedade, mas que abole a propriedade privada da produção e que possibilita a existência, com todas as suas contradições, de uma igualdade social como não se tem notícia no mundo ocidental. Na própria Revolução Soviética, que eu pessoalmente tenho muitas críticas a respeito do seu desenvolvimento posterior à morte do Lenin, mas a gente tem que reconhecer uma coisa: enquanto Solzhenitsyn e os demais dissidentes faziam a crítica pesada, e muitas vezes com razão, do Stalin, nenhum deles, em nenhum momento, escreveu a respeito de uma única morte que fosse na União Soviética por fome ou por frio. Já ouviu falar nisso? Solzhenitsyn sabe, é o cara que foi tomado como o grande cara que criticava, entre aspas, comunismo na União Soviética. Todos eles criticaram vastamente, diversificadamente o Estado soviético. Mas nenhum deles, me mostra, posso estar errado, mas nenhum deles, não que eu saiba, denunciou a morte de uma pessoa por fome ou por frio. Por frio, numa sociedade, num estado, num país no qual o inverno na sua capital é 30 graus abaixo de zero. E Moscou é morninha, perto de Leningrado, São Petersburgo. Percebe? Quantas pessoas morreram no inverno passado na cidade de Porto Alegre? No ano passado. Mais do que todas as pessoas que morreram por frio na União Soviética em toda a sua existência. Isso em nome da liberdade do capital. O que é liberdade? O que é comunismo? As coisas tinham isso que eu vi em Havana, que eu senti tão profundamente, com um grau de liberdade no ar, um país que é extremamente pobre. Culpado do comunismo. É mesmo. Imagina 40 anos de bloqueio econômico numa economia como a brasileira. O que ia dar isso? 40 anos de bloqueio num país que é uma ilha, monocultura, devastada pelo plantio da monocultura de cana-de-açúcar desde o século XVIII, XVII, aliás, e que não tem energia, nenhuma fonte de energia renovável, não tem energia hídrica, porque as montanhas são pequenas. Um país que tem um índice de desenvolvimento humano maior do que o dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, livre. Já tivesse nos Estados Unidos? Eu não. Eu conheço bem a Europa, né? Mas... Sim, nos Estados Unidos. Índice de desenvolvimento, onde a taxa de mortalidade infantil é a menor das 3 Américas, só um pouquinho mais alta do que a taxa de mortalidade infantil no Canadá, Cuba. Tem uma expectativa de vida maior do que a expectativa de vida média do norte-americano, maior inclusive, isso disparado, e mais do que o canadense, onde toda a população é letrada.
Tu tem um comunismo, se tu quiser dizer por comunismo, uma distribuição igualitária da renda, de tal maneira que ninguém morra de fome, nem de frio, ou de calor, ou seja, ou de calor. De calor. Está indo. Lembra uns 3, 4 anos atrás, quando bateu um verão a varrer na Europa, em Paris, os velhos morrendo nas casas em Paris. Não era em Nanterre, não era uma cidadezinha, numa vila que eu nem sei o nome, na França. Monde de França. Não, era na capital, Paris. Velhos morrendo de calor, não é só de frio. O que tem de comunismo? Eu não diria que o marxismo não organiza o comunismo, mas uma visão de justiça social que perpassa toda a história da humanidade, que perpassa a história social da humanidade desde a região do Eufrates. Desde o Eufrates, que é dali, próximo da Galileia, passa toda a Europa, a história social da Europa e das Américas. Isso é comum, essa visão geral de comunismo. Com marxismo, não tem nada a ver, porque isso é mais fácil. Cabral. Entendi. Eu diria assim, há uma deformação ideológica pesada que passa pelos meios de comunicação ditos livres. Livres, porra nenhuma. São livres na medida que querem ser. Olha aqui, ó. Debate ecológico. Aí tem uma grande rádio de Porto Alegre, 1, 2 ou 3, que tem anúncio de uma empresa que diz assim: ah, que lindo papel o Rio Grande do Sul vai fazer. Aracruz, celulose. Que lindo papel, vou botar uma fábrica de celulose. Tu viu nessa rádio, Guaíba? Tu viu alguma vez algum debate sobre ecologia? Não ouviu. Porque se eles fizessem, iam perder o patrocínio do patrocinador, perdão da redundância. Essa é a liberdade da imprensa que existe, é uma liberdade que é condicionada à liberdade de ter a propina chamada propaganda do anunciador para existir isso aí, sem levar em consideração que a imprensa chamada livre do Brasil é distribuída a bel prazer do poder executivo mais alto para aqueles apaniguados deputados ou famílias de parlamentares conservadores que dão apoio ao presidente da República ou ao governador do Estado. E esses batem no peito e dizem que são livres. Livres do cacete. São livres para fazer o que quiser. São livres para mentir segundo as suas conveniências. E também dizer a verdade quando é conveniente, se é conveniente. É isso. Comunismo. Sobre a relação Marx e comunismo, Marx não antecipa o comunismo, dispõe o comunismo geral, o que deve haver, mas diz algumas coisas que não podem haver. Não pode haver aquele trabalho ali que Miranda descreve, chamado trabalho livre. Tem uma frase bem simples, isso que é quando o trabalho deixa de ser um meio de vida, aquele trabalho livre, e passa a ser uma necessidade vital, uma necessidade de desenvolvimento em relação ao meio, aos outros, à natureza. O trabalho no sentido ontológico, no sentido de meio. Então o trabalho deixa de ser meio de vida e passa a ser uma necessidade existencial, até o ponto da gente se livrar da existência. Com relação às últimas palavras, depois desse introdutório da Bíblia, que o professor Miranda fez, eu queria o irmão Miranda que a lógica do capital, que a coisa aqui é tão grande, me lembra Marx termina o Tesouro do Mário fazendo uma referência ao como é que se chama essas pessoas que gostam só de acumular, uma
o avarento. E o avarento está ali contando bens que tem, contando, e alguém diz aí, contas os teus bens, mas deverias contar antes os anos que tu tens. O sistema capitalista pula. É o sistema que protege. Quanto mais acumula, mais tem proteção do sistema. Esse é o problema do capitalismo. O sistema em si, no todo, ele protege o capitalista. Quanto mais ele acumula, mais proteção ele tem, porque o sistema é capitalista. Diria São Francisco, mulher de pouca fé, né? Acumula, conta bens, se esquecendo que é história, que esse nível de acumulação não pode ser materializado. Pode ser fruto de toda a sociedade. Obrigado pela paciência. Não, eu vou deixar, eu acho que os dois vão falar muito bem. Quer compensar que tu falou 45 minutos antes. Quer compensar que tu falou 45 minutos antes, não 25. Bom, gente, então vamos dar encerramento. Isso é um trote só que você diz, o que eu vou dizer e tal, mas eu tenho as duas coisas. Obrigado. Valeu, Antônio. Olha, foi maravilhoso. Bom, então, pessoal, em nome aí da Juventude Livre e do nosso grupo de estudos, que temos todas as quintas-feiras, das 6 às 8, discutindo a contribuição à crítica da economia política, a gente queria agradecer a presença e a paciência de todo mundo pelo adiantado na hora, mas acho que o debate foi bem enriquecedor e a gente conseguiu aprender muito aí com os nossos debatedores. E quem tiver interesse em participar do nosso grupo, o convite fica aberto. E quem quiser conhecer também a nossa videoteca, ali também pode adquirir os DVDs também engajados a pessoas. Certo, gente?